Este vídeo descreve cenas de violência e outros assuntos delicados. Recomenda-se cautela e discrição ao assistir. Também pode conter temas e imagens inadequadas para pessoas sensíveis. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou lidando com pensamentos violentos, procure ajuda especializada. Ajude o Tribunal Brasil. Curta, comente e se inscreva no canal. Dona Oscarina, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a senhora, tá bom? Tá certo, tudo bem. Nós vamos fazer perguntas complicadas sobre um fato difícil, tá bom? Mas a nossa intenção não é aqui torturar a senhora com perguntas, nem a minha, nem dos promotores, nem dos advogados, seja da defesa, seja da assistência da acusação. Aqui são todos profissionais trabalhando, fazendo o seu trabalho, tá bom? Sim. Então, a senhora terá a sua dignidade observada, tá? Certo. Mas nós faremos perguntas, ocorrerão perguntas sobre um fato difícil. Sim. Tá sim, bom? entendo. Então, a nossa intenção não é, como eu lhe falei no início, torturar a senhora com perguntas, e sim averiguar, apurar o que aconteceu. Certo. Tá bom? Tá bom. Pode gravar, Erlan. Sessão plenária de julgamento referente à ação penal número 36.714 de 2018, tendo como réu o senhor Cássio de Mangas dos Santos, presente aqui em plenário. Doutores, bom dia novamente, acho que pela terceira vez. Excelente trabalho a todos, que tudo transcorra dentro da normalidade. Presente aqui a senhora Oscarina Braga de Miranda. Bom dia, dona Oscarina. Bom dia. Dona Oscarina, a senhora tem parentesco com o acusado, o réu? Não. Amizade com ele? Não. Inimizade? Não. Não? A senhora tem parentesco com a vítima? Sim. Emily Carini? Sim. Sim. Sim, eu sou avó dela. Avó. Certo. A senhora será ouvida hoje, dona Oscarina, como testemunha, tá? Embora a senhora seja avó, no processo penal, esse parentesco com a vítima não impede que a senhora seja ouvida como testemunha. Sim. Tá Certo, bom? tá Então, eu vou compromissar a senhora. Sim. Certo? A senhora tem o dever de falar a verdade, e caso a senhora venha faltar aqui com a verdade, a senhora responderá pelo crime de falso testemunho. Sim. Então, a senhora não deve mentir, não deve omitir fato do qual a senhora saiba, e nem se calar diante das perguntas para ocultar a verdade. Tudo Eu bem. deixo a senhora ciente disso. Tudo bem. Só comunicando aqui o pessoal do som, eu estou sentindo uma leve microfonia no final da minha fala. Não sei se eu estou equivocada. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, doutora. Bom dia a todos. Bom dia, dona Oscarina. Bom dia. Primeiramente, em nome do Ministério Público, nós queremos expressar nossos sentimentos pela partida prematura da sua neta. Dona Oscarina, o fato aconteceu no interior do apartamento da Emily, que nós vimos pelo circuito de filmagens, pelas fotos e os laudos, que era a sua propriedade. A senhora Sim. morava lá e Sim. moravam outras pessoas familiares, não era? Na época, sim. Na época era a Emily, tinha mais quem ali? No dia, assim mesmo, estava eu com meu marido, né? E a cuidadora do meu marido, que ele tinha um problema de saúde. Mas era uma área extensa, que tinham mais pessoas familiares que tinha moravam. minha irmã lá também, que ela morava lá, mas no dia ela não estava. Tá bom. Eu vou direto ao assunto. Eu gostaria que a senhora contasse o que aconteceu nesse dia. Era o Dia dos Pais, 12 de agosto de 2018. Sim. Né? Sim. A senhora pode começar? Que aí eu vou fazendo as perguntas. Ele chegou, assim, eu não vi quando chegou, né? A gente estava em casa, era Dia dos Pais. Meus filhos estavam tudo lá comigo. Depois que eles saíram, aí ficou só 2 netas lá Todos comigo. saíram que horas? Que horas
terminou a comemoração lá? Assim, eles saíram mais 2 horas da tarde, alguns foi saindo, ficou só 2 netas lá comigo, né? A Emily e o Cássio estavam também nesse almoço? Não, eles tinham saído. E aí depois eu fui me deitar, né? E as minhas meninas ficaram arrumando a cozinha e tal, dando uma arrumadinha lá. Depois elas saíram, elas estavam se arrumando para ir para uma casa que estava sendo feita para minha filha que tinha casado, né? Minha outra neta. Aí eles saíram, fui para lá e era assim, por volta de umas 5 horas, 5 e pouco, quando elas saíram. Aí eu eu não gosto de ficar parada, eu estava recém-operada, a cirurgia da minha perna, né, que eu tinha colocado uma prótese, aí eu não estava andando direito ainda, mas eu fui para a cozinha, fui assim, dar uma arrumada assim, do meu jeito, né, que eu gosto de arrumar também minhas coisas. Quando eu escutei, né, os tiros. A senhora recorda quantos tiros, a senhora, barulho, quantos? Sim, eu vi os 4 tiros, né? Então, eu vi 3, deu uma pausa, aí deu o 4º tiro. E eu saí devagarzinho, olhei na porta, foi que ele veio de lá e para ir embora. Aí eu chamei. Foi que tu fizeste com a minha filha, o Cássio? Cássio, o que foi que tu fizeste com a minha filha? Ele, quando saiu, foi direto para a garagem ou foi lá para a entrada da sua... Passou direto, ele só parou porque... A senhora conseguiu... Ele estava com algo na mão? Eu não deu para eu perceber, que eu fiquei nervosa na hora e não sei o que ele tinha na mão. A senhora estava na cozinha, na sala, quando ouviu os tiros? Eu estava na cozinha. E imediatamente saiu? Aí ele foi, logo em seguida ele saiu, né? Tá. E eu chamei, dei uns gritos com ele, por sinal, eu até assim gritei mesmo, que foi que tu fizeste, que foi que tu fizeste com a minha filha, que eu chamo filha para minhas netas, né? Ele disse, nada, dona Oscar, nada, eu não fiz nada, não. Assim, muito tranquilo. Eu disse, mas eu escutei o tiro, Cássio, eu escutei. Ele, não, dona Oscar, não foi, não. Foi, não, fique tranquila, daqui a pouco ela vem lhe dizer, nós conversamos muito, e daqui a pouco ela vem aqui lhe falar. Ela vinha aqui conversar com a senhora. Aí tá. Ele saiu. Quando chegou assim na frente, ele não deu para abrir o portão, né? Travou o portão. Ele volta em casa e pede a chave para abrir o motor, para poder abrir o portão, arrumar. Aí ele pegou, pediu a chave. Eu disse, pega. Como ele tinha acesso lá, né? Eu disse, pega, está aqui. Aí ele pegou. E ele tranquilo? Tranquilo. Calmamente entrou na sua cozinha. Sim, pegou a chave, abriu, destrancou o motor, aí mexeu com o portão e tal, aí ele saiu. Aí ele voltou, entregou a chave, eu disse, coloca aí. Ele colocou num lugar e voltou para o carro. Quando chegou lá, não abriu o portão. Tornou a voltar para pedir a chave de novo. Aí eu já vi que ele estava com a pressa, né? Mas tudo bem. A senhora deixou de questionar o que tinha acontecido? Depois que ele tornou a voltar, eu já não questionei. Aí ele pegou, ele saiu, foi embora. E depois que ele saiu, eu falei para a cuidadora do meu marido, que meu marido tinha Alzheimer, né? E tinha que ter uma cuidadora com ele todo o tempo. Ele tinha as cuidadoras dele. Aí eu chamei a cuidadora, que é justamente a Jadinael, né, que ela faz também aqui depois. Aí eu disse, minha filha, vai lá olhar, ver o que foi que aconteceu com a Emily, que eu estou assim com um pressentimento. Aí eu já estava chorando. Aí ela correu para lá, fui ver. Quando eu vi, ela sai correndo de lá e vem já chorando. Aconteceu, a Emily está jogada na cama, eu não sei se ela está viva, eu não sei o que está, como é que está, né? Ela não sabia assim, se ela estava viva ou não. Aí eu desesperei, estava só eu com ela e meu marido. Eu não podia andar direito, meu marido também nem andava mais, nem falava. E só a moça mesmo que... A Jadinael falou a primeira vez, retornou lá para o quarto da Emily, para o apartamento da Emily? Não. Ela veio e me falou. Aí eu tentei ligar para minha filha, para minha neta, né? E
E ela pegou, não atendeu, tinha deixado o telefone no carro. Aí eu liguei para outra, aí eu fui que a outra atendeu, eu falei para ela, minha filha, o Cássio atirou na Emily. Vem para cá, que ela está em casa, a menina não deixou ir lá. A Jadinael, né, que Sim, chamam como sim, Bia. sim. Ela falou para a senhora que a Emily chegou a falar algo? Ela chegou Não, chegou a detalhar falou. como é que ela estava para a senhora? Ela falou que ela estava deitada, né? Ela não entrou muito em detalhe, Não tô. porque eu estava em choque. Nessas horas eu estava em choque. Aí ela... A senhora tem um tempo, a senhora precisa parar. Vamos continuar. Então, nisso, foi que a minha filha já chamou Chamaram a a ambulância. ambulância. E A senhora chegou a ver o corpo, a Emily sendo retirada de lá? eu cheguei a vê-la já passando, já na maca. Não deixaram eu sair, Não para deixar. pelo menos para dar um beijo na minha filha. Não deixaram eu ir lá com ela, sabe? Porque ela, assim, eles viram logo o jeito dela. A moça disse não, e a Jodinara também não vai, não vai me segurar. A senhora não chegou a ver as marcas dos tiros nela? Não cheguei a ver. E nessa entrada e saída do Cássio, ele sempre se manteve calmo com a senhora? Ele disse Sempre que... calmo. O que tinha acontecido que ela vai falar com a senhora? Porque ela decidiu romper, né, o relacionamento. Nesse dia, a senhora ficou sabendo que ela tinha terminado o relacionamento com Não, ele? Ela chegou a falar para a senhora? Não, ele foi que falou. Antes dele sair, das meninas saírem, ele foi lá em casa. Que horas, mais ou menos, a senhora sabe? Acho umas 2h30, 3h. Estava a senhora, suas outras netas Sim, lá? as 2 netas. Aí ele foi se despedir da gente, tudo, que ele já ia embora, ele estava deixando ela, separando. Aí nós ficamos assim, tudo assim, até um pouco emocionado, né? Porque ele estava lá já com ela 1 ano, parece, sei lá. Aí tá bom. Nunca ninguém imaginou, né, que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. A Emily comentava alguma coisa sobre esse relacionamento? Não, comigo Com a quase senhora ela não comentava né? muita E com as coisa, primas? sabe? Com as primas, talvez, né? E como é que era a Emily? A Emily era uma pessoa maravilhosa, não é por ser minha neta, não é porque ela já se foi, mas que ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, muito, muito atenciosa com todo mundo, muito alegre, cheia de vida, uma pessoa que queria viver assim de tudo que ela pudesse viver, todo o jeito que ela pudesse. A senhora observava o relacionamento dos dois? Doutor, eu gostaria de pedir que o doutor, por gentileza, por conta que tira o foco. Está caminhando. Mas na hora da oitiva... Doutor Daniel, Você tem que respeitar. O senhor é um... Vossa Excelência... Doutor, Vossa Excelência é um cavalheiro. Sim, mas é outra... Isso, Tá. Não, Aqui o senhor perguntar, o senhor se levanta e fica. A doutora Clisiomar Excelência, doutora está Clisiomar, com pedindo, todo respeito. doutor. Sim, com todo Aí respeito. eu até... Excelência, eu posso terminar de falar? Não, mas eu é que estou falando, doutor. Sim, não, mas... Eu é que estou falando. O senhor é um cavalheiro. A doutora Clisiomar está pedindo para o senhor não caminhar tanto. Olha, eu vou lhe falar com toda a franqueza. A mim também tira a concentração. Excelência, mas isso não é uma questão minha. Tem os meus trejeitos de ficar andando. Isso é uma coisa minha, do advogado. Mas o senhor poderia mas tentar, pelo menos. A doutora pediu à senhora que a senhora dissesse a mim o que fazer. Ela está presidindo a ordem. Sim, não, mas é uma questão... Audiência de instrução. Se é uma questão de... Oitiva de testemunha. Se é uma questão de gentileza, a juíza não pode pode me perguntar, dizer... o senhor se levante e fale com ela em pé. Excelência, a juíza não tem que dizer onde eu fico, se fico em pé ou se não fico. Com todo respeito à Vossa Excelência, doutora Lívia, que tem doutor, mais aqui, levado a venda. Não, esse é o seu entendimento. Doutor Daniel, eu entendo que eu posso, sim. Excelência, pela ordem, Excelência. Só um minutinho, doutor, não estou falando com Vossa Excelência. Doutor Daniel... Excelência, está sendo violado o Estatuto da Ordem, Não, a Lei Federal 8.906. Doutor... Doutor Daniel, o senhor poderia, por gentileza...
Tá, o senhor não vai sentar. Então o senhor pode ficar num ponto, já que o senhor não quer sentar. Isso é uma coisa que eu devo julgar. Exatamente. Eu devo julgar, a lei está dizendo. A senhora já leu o Estatuto da OAB? E o que é que diz o Estatuto da OAB? Permanecer sentado ou em pé ou retirar-se de qualquer locais indicados no Sentado ensino. ou em pé. E ficar caminhando para lá e para cá, pode? Está escrito lá? Excelência, também não está proibido. Não há proibição Certo. expressa. E se está incomodando os trabalhos, doutora Clesiomar, continue formulando as suas perguntas. Doutora. O doutor Daniel não quer. Colaborar. Não, ninguém Dona, está coagindo. vamos começar. Dona Oscarina, vamos começar. Sim. Se a senhora se incomodar, a senhora pode também pedir para a juíza, tá? Se a senhora estiver se sentindo incomodada. Como vítima indireta também. Sim. Dona Oscarina, como é que era o relacionamento da Emily com o Cássio? A senhora percebia que ela, abatida, oprimida, no final, ela continuava feliz? Como é que era ele? Ele te dava sinais de possessividade? Essa parte aí eu não sei. Não sei responder. Ele porque frequentava o interior da sua residência? Almoçava junto com vocês? Sempre. Como é que ele era? Era falante, brincalhão? O Cássio? Às vezes, né? Ou ele era mais na dele? Ele era muito na dele. E às vezes ele estava conversando, brincando, tal, mas era muito na dele também. Eles moravam 1 ano e meio lá no apartamento da Emily? Eu acho que ele passou 1 ano e meio lá. Sim. Doutora, deixa eu só interromper. Dona Oscarina, a senhora consegue falar um pouquinho mais alto? Sim, sim. Consegue? Sim, sim, Tá sim, bom, sim. obrigada. Tá. Dona Oscarina, na véspera, no dia 11 de agosto, a Emily andou por lá pela sua casa, o Cássio? Sim. Estavam lá? andou. Estava tudo bem? Tá, ela andou, ele não. A Emily era do tipo de mulher que não levava problema, então, para vocês? Não. Ela era que resolvia, era Ela isso? resolvia suas próprias coisas. Se ela passava por algum problema, ela não chamava, pedia ajuda. Não, A senhora não. ficou sabendo que ela pediu apoio, fazia terapia de casal por conta desse comportamento possessivo do Cássio? Também 2 não soube. anos? Também não soube Não? disso. A senhora não sabe, né? Não soube, não. Se ela fez, ela não me falou, né? Tá certo. Vou ver se aqui o seu colega Marco quer fazer uma pergunta. Obrigada, dona Oscarina. Sim. Bom dia, dona Oscarina. Bom dia. Ficar em pé porque o computador atrapalha um pouco a visão. Então, dona Oscarina, a senhora falou que no dia dos fatos, a senhora ouviu os tiros, Sim, 3 tiros seguidos, e logo em seguida viu o último tiro. Foi isto? sim. Quando a senhora ouviu os tiros, a senhora estava onde? Estava na cozinha da minha casa. Qual foi o momento que a senhora viu o réu passar por lá, por perto? Como foi para a senhora vê-lo passar, conversar com ele? Depois que deu esse último tiro, aí como eu estava eu estava cirurgiada, né? Eu tinha colocado uma prótese no meu joelho e tudo. Eu estava caminhando muito pouco, assim. Aí eu saí e fiquei olhando para lá, depois do último tiro, né? Eu fiquei Certo. olhando lá, assim, para a casa dele, porque foi uma coisa assim que assustou. Nunca tinha visto, assim, uma coisa dessa, né? E quando eu vi, ele saiu de lá da casa. Foi que eu peguei ele lá. Cássio, o que foi que tu fizeste com a minha filha? O que foi que tu fizeste com a minha filha? Aí ele, não fiz nada, não, dona Oscarina, nada. Nós conversamos bastante e está tudo bem. Então, Eu disse, logo depois que a senhora ouviu os tiros, a senhora foi lá na porta da cozinha, na minha casa. ele sim. ia passando e a senhora perguntou o que ele tinha feito com a sua filha. Sim, sim. Ele, muito calmamente, falou que não tinha feito nada. Muito calmamente falou que não tinha feito nada. E muito tranquilo mesmo. Não fiz nada. Mas eu ouvi os tiros. Não, não houve tiro, não. Não houve tiro, não. E eu insistindo, até por sinal eu gritei um pouco com ele, né? E ele negando, não, dona Oscarina, fique quieta, não. Ela está até dormindo, ele disse. E
Pô, saiu. Ele chegou a falar para a senhora que ela estava até dormindo? Sim. Aí depois ela vem conversar com a senhora. Certo. Muito tranquilo mesmo, bem tranquilo mesmo. A senhora chegou a ir lá no quarto da Emily? Não, Não. A senhora falou com quem para ir lá? a cuidadora do meu marido, né? Certo. Que é a Jardinael. Foi ela que foi ao quarto, observou o que tinha ocorrido e falou para a senhora? É, que eu falei para ela, minha filha, vá lá olhar, porque estava só nós três, né? Eu, meu marido não andava, não falava, não falei mais nada. Estava só nós três. Aí eu disse, minha filha, vá lá olhar, não deixa ela te ver. Se ela estiver dormindo, tudo bem. Aí mas não deixa ela te ver, eu disse. Certo. Se ela estiver acordada, não deixa. Aí, A senhora falou que neste mesmo dia Sim. a senhora recebeu a visita das suas filhas, foi? Sim, sim. A Graziela foi lá? Não, Graziela nem estava em casa na hora. No Não, dia mas ela ela chegou foi. aí nesse dia lá? Foi, eles almoçaram comigo, todos eles. Ah, eles almoçaram. Sim. A Graziela almoçou com a senhora. Sim, Graziela, Gisele. Que horas a Graziela saiu da sua residência? Acho que umas 5 horas, Umas 4 e 5 meia, horas. 4 Então, e meia. desde o almoço até mais ou menos por volta das 5 horas, a Graziela estava na sua casa. Talvez umas 4 horas, 4 e meia, assim que elas saíram, né? Ok, certo. A Graziela comentou com a senhora, depois que ela observou os vídeos do circuito interno, ela comentou com a senhora o que ela viu? Não, Não? não, porque eles não fazem muito... Não me falam certas coisas para me, Certo. assim, Para preservar, preservar, né? para poupar a senhora, né? Sim. Ela chegou a comentar com a senhora que ela observou pelas câmeras que o réu, quando chegou na sua casa, ele veio pelo outro lado, não pelo local que eles costumavam sair e entrar na sua residência? Ela não comentou. Não comentou, né? A sua residência fica lá na Rio Grande do Norte? Sim. Da Rio Grande do Norte, do local que fica a sua casa, tem acesso lá à Rua São Paulo? Tem. Tem. E do outro lado, vai bater aonde? A rua, a avenida. No Rio Grande do Norte? Vai em direção à Baixada ou não? Ela vai para a Baixada. Ah, É. tá certo. E lá nessa direção que vai na direção da Baixada, tem acesso para a rodovia do Coriaú? Não sei A dizer, senhora eu não nunca sabe fui dizer. para lá. A senhora não anda para lá. Então, quando a senhora sai da sua residência, o normal é sair da sua residência e se dirigir à Rua São Paulo, é isso? Sim, sim, sim. Era este trajeto que todos faziam quando saiu de casa? Quase todos, né? Quase todos, né? Tá certo. É porque a Graziele comentou aqui, no depoimento dela, que ele veio por um sentido contrário quando ele entrou na casa, ele veio do sentido da Baixada, que ele não costumava fazer esse roteiro. Sim. A senhora confirma que não era comum fazer esse roteiro? Sair pela Baixada? Não sei. A senhora não sabe? Não. A senhora, quando saía por lá pela Baixada? Não, nunca andei por lá. A senhora sabe dizer se algum filho saía por lá pela Baixada? Não. Não. Nenhum. Nenhum saía, né? Tá certo. A senhora tomou conhecimento de um bilhete que o réu escreveu no dia? Não. Um bilhete que ele teria deixado Não. para Emily, Não. dizendo: foi ótimo ter conhecido você, me fez muito feliz, te amo. A senhora tomou conhecimento? Não, até porque eles me, assim, eles não deixam eu saber certas coisas, tá né? certo. Entendi. Bom, então, o que a senhora confirma é que ouviu os tiros, efetivamente, 4 tiros, Sim. 3 seguidos e um logo depois, e que logo em seguida a isto viu o réu passar, sair lá do quarto Sim, da Emily, sim, foi isso? Sim. A senhora, ele conversou com a senhora muito calmamente, disse que estava tudo bem, né, que ela Sim. estaria dormindo, que Sim. depois ela ia conversar com a senhora. Sim. Foi isso que ele falou com a senhora? Sim. Tá certo. Sem mais perguntas. Com a palavra, o advogado da assistência da acusação. Alô. Bom dia, senhora Oscarina. Bom dia, doutor. Dona Oscarina,
Teve uma festa do Dia dos Pais na sua casa, correto? Foi um almoço, almoço. né? Foi um Em almoço. comemoração ao Dia dos Pais. Sim. Era domingo. Sim. E que horas o Cássio se retirou de lá? Se despediu das pessoas todas e foi embora? Por volta de 3h30, eu não sei bem a hora, né? Certo. Mas 3 horas, 3h30. Certo. Não sei bem, né? Depois desse horário, todo mundo saiu da sua casa. Não ficou mais ninguém na sua casa. As meninas terminaram de arrumar e eu acho que assim, umas de 4h30 em diante, às 5 horas, elas saíram, Certo. né? Que foram ver a casa da outra minha neta, que estava sendo feita, construída, né? E eu fiquei eu com o meu marido e a cuidadora dele. Certo. A senhora soube que Emily tomou um remédio para dormir porque estava com dor de cabeça e foi dormir? Soube porque o pai dela me falou. Certo. O pai dela que me falou, né? Ou seja, nesse período depois do almoço, a Emily se recolheu nos seus aposentos para dormir, tomou o remédio e a senhora voltou para dentro da sua casa com o seu esposo e a cuidadora, correto? Sim, porque a Emily não almoçou em casa. Certo. Ela não almoçou em casa, Certo. né? Ela não estava bem, né? É. E a senhora viu quando o Cássio retornou sozinho, entrando na sua casa? Não, Não, né? não. A senhora só se espantou já com os tiros, correto? Foi isso. Então, ele esperou todas as pessoas saírem da sua casa Correto. para retornar escondido para matar sua neta. Sim, com Foi certeza, isso? com certeza. A senhora soube que depois que ele matou a sua neta, ele colocou uma manta por cima dela, até acima do seio, para que ninguém percebesse que ela estava atirada? Isso aí eu já vim saber agora esses dias que a cuidadora do meu marido me falou que tinha um pano em cima dela. Certo. A senhora soube que ele retornou ao quarto para pegar os cartuchos e alterar o local do crime todo e esconder tudo que ele podia da polícia para poder fugir? Olha, eu vi que ele voltou, não Certo. sei para fazer o quê, né? Certo. Eu vi que ele voltou lá Certo. e depois saiu com a mochila. Uhum. A senhora soube que quando ele saiu, ele pegou o carro de propriedade da Emily e saiu no carro dela? Sim, soube, vi. Que ele A saiu no senhora carro dela. soube que ele passou, depois que matou a Emily, passou mensagens para a amiga da Emily, do telefone da Emily? Usou o telefone dela para passar mensagens para a amiga dela? A moça me falou isso. A moça falou, me né? falou, foi, amiga dela. Esse telefone foi encontrado na casa da Emily? Não. Ele levou nunca com foi, ele? Com certeza. Tá. Além disso, sumiu a bolsa da Emily com os cartões da conta bancária dela, de tudo? Isso eu já vim saber depois, né? Certo. Sim, com certeza sumiu, não apareceu lá. Uhum. A senhora falou no seu último depoimento que a senhora disse que ele pensou que não havia ninguém mais na casa e esperou o momento em que eu estava sozinha com o meu marido e a cuidadora para matar a Emily. A senhora confirma esse depoimento que a senhora disse? Sim. Sim? Sim, porque tudo que deu a entender foi sair, que ele esperou todo mundo sair. Ou seja, foi tudo planejado. E pegar duas pessoas, como o meu marido, 92 anos, tinha Alzheimer, e eu também estava cirurgiada da minha perna, não podia fazer nada, estava só a cuidadora praticamente, né, que estava, assim, bem, né? Só nós três. Depois ele voltou para pegar a chave para abrir o portão novamente, não foi? Sim. Antes de dar ré no carro, né? Sim. Ele estava tranquilo, Tranquilo, calmo. tranquilo. Foi.
Aí ele falou para a senhora que não havia ocorrido nada. Sim, sim. A senhora soube que na delegacia ele inventou uma mentira dizendo que ele falou para a senhora: chama ambulância, chama ambulância. Não, isso ele Não não soube falou. disso? Ele não falou. Ele não falou para a senhora isso, não falou né? isso, não, não. É mentira dele. Ele só falou que ficar tranquila e que ela ia dormir, estava dormindo, depois ela ia conversar comigo. Ele falou para a senhora que ela estava dormindo e depois ela ia conversar com a senhora. comigo. É. Foi isso que ele falou para a senhora? Foi isso que ele falou. Foi, mas ele nunca falou em ambulância, nadinha, não. Certo. A senhora soube que depois que ela estava morta, o Ministério Público do Estado do Amapá teve acesso à conta bancária dela e havia movimentação a partir do dia 13, porque ela morreu no dia 12, mas a partir do dia 13 tinha movimentações no banco de saques, pagamento de título e outras coisas? Eu vim saber agora, um dia destes. Foi, né? Foi. O Ministério Público conseguiu isso aqui, essa prova. Foi mesmo. E ele roubou a bolsa dela, a senhora falou, com cartão, com tudo, né? Sim, porque a minha filha disse que não foi encontrada a bolsa dela. Pois não. Nada dela, não foi encontrado, nem o celular. Também a perícia foi lá, né? E não encontrou o celular. Certo. A senhora soube que ele fugiu para um local chamado Ilha Mirim, que o irmão dele levou ele lá, que ele abandonou o carro da sua neta lá perto da polícia rodoviária, perto do posto de gasolina? Eu soube. Soube? Eu soube. A senhora soube que ele passou 2 dias foragido? Soube. Depois do assassinato? Soube disso tudo. Soube, sim. A senhora soube que ele, no dia que ele já havia planejado assassinar a Emily, e fez esses detalhes todos, esperando todo mundo sair, contando um monte de mentira para a senhora soube que ele, na hora de dar parabéns pelo Dia dos Pais para o senhor Eudes, ele deu um beijo no rosto do pai da Emily? Sim, o pai da Emily falou isso para nós. Para que o pai da Emily não desconfiasse de nada? Sim. Do que ele estava planejando fazer? Sim. Soube. A senhora soube que a mãe da Emily ligou preocupada, que ela teve um insight na cabeça, que ela ligou e disse: minha filha, eu vou para aí. Ele atendeu e disse: não, minha querida, não precisa. Sim. Nós já conversamos, está tudo certo. Ela já alugou meu apartamento, eu estou fazendo a minha mudança, estou indo embora. Sim. Eu comprova soube. Isso, confirma isso? Eu soube que ele falou isso mesmo, a minha filha mesmo falou. A sua filha lhe contou? Sim. A mãe da Emily? Sim. Ou seja, para ela não ir lá, para ficar perto da filha, para ele poder executar a sua neta? Sim. Ele planejou isso há muito tempo, ele estava planejando, com certeza absoluta. Estava planejando há bastante tempo, com né? Certeza. Porque saiu tudo do jeito que ele queria mesmo. Com certeza. A senhora soube que ele fez a cautela da arma da Polícia Militar, que é de uso restrito, que ele não poderia usar aquele tipo de arma? Sim, já vim saber já há um tempo aí. E que a cautela que ele fez era só de 24 horas? Soube. E que depois ele não fez mais cautela, escondeu a arma dos superiores dele? Sim. E não fez, não assinou mais nenhum documento? Sim, soube disso. Soube, sim, com certeza. A senhora soube que foi encontrado nos objetos dele, que ele, na pressa, deixou uma mochila que tinha até bala de fuzil do BOPE dentro da mochila? Isso tudo também eu soube, né? Depois eu soube disso tudo. A senhora soube que ele foi expulso da Polícia Militar? Eu vim saber agora, esses dias. E que o chefe dele colocou ele escrito, chamando ele de miliciano. Doutor... Pois não, excelência? Doutor, o senhor faça perguntas pertinentes ao caso, doutor. Estou fazendo, excelência, do que aconteceu, de como ele planejou o crime detalhadamente. Sim. A senhora ouviu alguma vez ele tendo surto com alguém, algum problema psiquiátrico, psicológico, tendo alguma psicose,
Alguma coisa, a senhora presenciou isso? Não, nunca soube. Nunca? Nunca soube. Nesses 2 anos de convivência? Não, nunca soube. A senhora soube que ele já havia agredido outras mulheres? Eu já vi. Que a delegada que investigou esse caso todo colocou as certidões no processo que ele agrediu outras mulheres? Sim, eu já vim saber Soube. depois, né? Já vim saber que ele agrediu mesmo. A senhora soube que ele fazia bullying na adolescência dele? Com as Doutor- mocinhas no doutor, colégio? Eu indefiro a pergunta. O que ele Soube. fez na adolescência é irrelevante aqui no processo penal. Pois não, excelência. A senhora soube que depois que ele estava preso, não sei, quer dizer, preso não, que aquilo ali é um hotel, né? Não sei por que ele está lá, Sim. que ele já foi expulso da PM. Sim. Lá no centro de custódia, ele não foi para o IAPEM. A senhora soube que lá dentro do centro de custódia, ele tentou agredir uma policial penal lá dentro? Sim, soube. Soube, né? Soube. Isso aí, inclusive, teve uma ocorrência, teve tudo, foi para a justiça. Foi. Ou seja, ele era uma pessoa dessa forma com as mulheres, sempre foi. Sim, Muito obrigado, satisfeito, excelência. certo. Doutores, a gente pode fazer uma pausa de 2 minutos? Aí eu passo a palavra para a defesa. Pode, excelência, sem problema. Doutores, eu vou voltar a gravar. Os jurados estão todos aqui. Erlan, pode voltar a gravar. Com a palavra a defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Oscarina. Bom dia. Lamento o ocorrido, quero que compreenda que estamos aqui apenas fazendo nosso trabalho. Vou ser muito objetivo aqui nas perguntas. Sim. Sei que não é fácil falar sobre os fatos. A senhora pode nos informar aqui quanto tempo Cássio estava com Emily? Não sei informar bem, mas ele não tinha 2 anos ainda, não. Eles chegaram a noivar? Eram noivos? Não entendo direito como era a vida deles. Não sabe informar. Entendi. Mas ele morava lá com ela. Morava junto com ela, né? Era. Sim, sim. Perfeito. A senhora tinha muito contato com Cássio? Tinha, porque a minha casa é na frente e a deles era um pouco assim do lado, no mesmo terreno no meu, né? Se comunicavam bastante. Eles entravam lá, toda vez que entravam, eles falavam comigo. Ela vivia lá comigo, muito assim, comigo. Mas ele não ia muito. A senhora informou aqui que não sabe dizer se ele era uma pessoa agressiva. A pergunta da promotora. Ele pergunta, ele era uma pessoa calma? Nos contatos que a senhora teve, sempre se mostrou uma pessoa calma? Olha, pelo pouco que eu via, ele era assim, um pouco agitado, mas ele agressivo comigo, ele nunca foi. Então ele era calmo. A minha pergunta é essa. Sim. Perfeito. Quantas pessoas moravam naquela residência à época dos fatos? Na época morava eu, meu marido, né? Na minha, né? Uhum. Eu, meu marido e cuidadora. Eram 3 cuidadoras, cada dia tinha uma, né? Cuidadora do meu marido. Entendi. Então, na sua residência moravam 3 pessoas. 4 porque tinha doméstica. 4, também, né? certo. Na parte de trás da sua casa, onde a Emily morava com o Cássio, eram quantos apartamentos ali? Tinha 3. 3 apartamentos? Era. A senhora sabe, mais ou menos, precisar, quantas pessoas moravam em cada apartamento ali? Sim, tinha minha irmã, que eu dei um para ela morar, né? Uhum. E o outro eu dei para a Emily, com a mãe dela, morar. A outra era minha neta, Graziela, né? Na casa da sua irmã moravam quantas pessoas à época? Ela e uma filha. Na casa da Graziela morava quantas pessoas na época? Ela e o esposo. Certo. Naquela garagem da sua residência, ficavam costumeiramente quantos veículos? Ficava assim, era o da Emily, o meu e o da minha neta, da minha neta, né, que era a Graziela. Então sempre ficavam ali encostados no outro. Aí ficavam na garagem, né? Ali, esses 3 dentro da garagem, é a minha pergunta. Sim, porque eles ficavam na frente da minha casa, geralmente o meu e o da Graziela ficavam na frente da minha casa. E o da Emily ficava do lado. Então, no caso, o carro da Emily sempre entrava e os outros ficavam atrás, era isso?
Os outros ficavam na frente da minha casa. Atrás que eu digo para trás do carro dela, né? Porque a entrada da sua residência, a garagem era pela entrada e ia para a lateral. Sim, sim. Então, os outros carros ficavam atrás do carro da Emily. Essa é a minha pergunta. Não. Assim, entra aqui, a minha casa aqui, ficava os carros, o meu e o da minha menina ficava sempre aqui, Uhum. e o da Emily seguia aqui, dobrava. Entendi, passava direto, né? Sim. Perfeito. Teve informação aqui que o portão ali de entrada estava quebrado, né, na época dos fatos. Por quanto tempo esse portão já estava quebrado? Não, ele, de vez em quando ele dava assim, um problema, ele travava o motor. Mas aí destravava, pronto, ele funcionava bem, aí ficava funcionando. Mas já tinha tempo que ele dava essa travada? Era recorrente? Eu não percebia muito. Comigo nunca deu, né? Mas talvez com eles deu, não sei. A minha pergunta é o seguinte, aquela não foi a primeira vez que ele deu problema. Vou modificar aqui a pergunta. Não, não foi. Não foi, né? Tudo bem. No domingo, a senhora costumava receber visitas na sua residência? Sim. Sempre? Sempre. Almoço? Meus filhos iam para lá comigo. Independente do horário? Sim, às vezes eles iam tomar um café, quando iam almoçar, eles iam à tarde tomar o café, quando não, o café da manhã. Então, era recorrente que os seus familiares fossem na sua residência no domingo? Sim, sim. Perfeito. A senhora, assim, indo para os fatos, né? A senhora acompanhou a chegada da ambulância? Sim. A senhora viu se, antes dos paramédicos, outras pessoas entraram na casa? Não. Outras pessoas não entraram? Não. A senhora sabe me dizer quem é Pedro dos Santos Monteiro Neto? É irmão da Emily. Sabe me dizer se ele pegou uma cápsula, um projétil de bala de dentro da Não, residência? Não sei dizer isso. Não sabe dizer? Não sei. A senhora sabe me informar quem é Robeilson Braga de Miranda? Meu filho. A senhora sabe me dizer se ele chegou a pegar um bilhete, uma carta, Não. um bilhete? Não sabe informar? Não, porque ele nem foi lá também. Ele não entrou na casa dela por nenhum momento. Tá. Não, tudo bem. Estou perguntando por conta que foi informado isso dentro do inquérito policial. A senhora informou aqui que soube sobre o acautelamento da arma, né? Eu vi a senhora informando muito que soube. A senhora soube por quem? Eu soube já um dia destes, que eu nem sei bem quem conversou comigo sobre isso aí, né? A senhora não sabe quem falou, quem informou para a senhora essa... Não estou lembrando na hora. Agora eu não estou lembrando quem me falou isso. A senhora soube um dia desse? Um tempo desses, agora que eu soube. Só para concluir aqui, a senhora informou ali que era comum a saída da sua residência pelo lado esquerdo, né? Pegando ali a rodovia, correto? Era contramão ir para o outro lado, ou vindo do outro lado? Era comum também virem outros veículos do outro lado? Eu nem presto muita atenção nessas coisas, sabe? Porque eu mesmo, meus filhos, sempre eles saíram de casa para passar pela São Paulo, pegar Guanabara, assim, sabe? Certo. E o outro lado eu não sei, não entendo, eu não sei bem. Estou satisfeito, o doutor vai complementar aqui. Bom dia, dona Oscarina. Bom dia. Antes de começar, só esclarecer que, longe de mim, o fato do meu andar que gerou alguma espécie de problema aqui, longe de mim querer coagir alguém ou intimidar. Fique sabendo que não tem absolutamente nada contra a senhora, nem a conheço, como ficou dado a entender. Trata-se tão somente de um trejeito. Dona Oscarina, não alongando, quero tirar um esclarecimento. Naquele dia do fato, que a senhora recorda sobre quem ter saído primeiro, estavam ali a Graziela, a Gisele, os familiares, eu disse
por volta das 17 horas, por aí, teriam saído. Eu quero saber se a senhora viu quem saiu primeiro. Quem saiu? Quem foi que saiu primeiro? Foi a Graziela? Ou o Cássio saiu primeiro porque ele estaria de mudança? Não sei dizer. Não sabe sei, dizer até quem... porque nessas alturas eu estava deitada. Perfeito. Não, isso é por conta das informações dos autos. Que a Eu não Graziela... sei quem saiu primeiro, quem saiu por Sim, último, não sei perfeito, nada. perfeito. Obrigado. Então, não tem como dizer, nesse sentido, que o Cássio teria esperado todo mundo sair, como foi perguntado pelo promotor. Sim, eu só sei que ficou todo, assim, em casa, ficou a Graziela e a Gisele, e o esposo da Graziela, né? E elas saíram junto. A Graziela, a Gisele, o esposo, eles saíram juntos. Então, não dá para dizer quem saiu primeiro, né? Não, elas saíram todos juntos. Assim, cada um no seu carro, né? Mas Cada um no seu carro, mas... A senhora ou alguém ali da casa, a senhora mora com seu esposo, a dona Jardinael, algum de vocês tem o costume de ficar olhando para qual curso vêm os carros na rua e entram na garagem? Se ele veio daqui ou se ele veio de acolá? não. O caminho que a senhora toma é um caminho outro, né? Que é o que diz que é a Avenida São Paulo. Sim. A sim. senhora pode dizer que esse é o caminho que a senhora toma. Isso é que eu tomo. Quando Mas- eu saio, todo mundo também da minha casa, né? Então não Isso dá aí para eu sei. dizer que é o caminho que todos tomam e que era atípico que viessem dali, do outro lado. Porque para o outro lado já parece que já é uma baixada. E ninguém Mas anda tem pra rua, lá. tem rua normal. Mas ninguém anda para lá. Dos meus, não. A senhora ali, a dona Jardinael, ou só tem informação que o Cássio não andava lá, que a Emily não andava lá, a senhora via? Isso eu não sei dizer. A senhora soube que a Graziela, em um momento do processo, que consta, disse que quando ela saiu para ir no terreno da fazendinha, o Cássio já não estava mais na casa? Eu não estou lembrada disso aí, não. Não, ele não estava. Ele tinha saído. Ele já está... Ele saiu antes delas, foi. Aí não sei para Então onde ele ele não foi. saiu e a família inteira ficou na casa, né? As duas ficaram em casa, Graziela e Gisele. E os Então esposos, ele né? não esperou todo mundo sair para poder sair. Ele saiu e aí elas saíram. Só que depois, deixa eu ver como foi. Não estou bem lembrada disso aí, não. Não, tudo bem. O que eu lhe digo foi o que foi dito e pergunto se a senhora se recorda. Se a senhora não se recordar, não tem problema nenhum. Porque só elas sabem dizer isso aí. A senhora sabe me dizer se quando a polícia militar estava lá, já guarnecendo o quarto que a Emily se encontrava, alguns vizinhos entraram na residência, como uma pessoa chamada Anderson, entraram e saiu com a permissão da polícia militar no momento, sem a chegada do... Não, isso eu acredito que não aconteceu. O Anderson entrou na hora que o bombeiro chegou, ele entrou Sim. e foi lá. Sim, perfeito. Isso é o que ele diz, né? Mas eu pergunto a sua contribuição. Foi o que ele disse no processo. Dona Oscarina, quando o Cássio ele fazia mudança, foi relatado que por intermédio das 3 horas ele fazia a mudança dele. Quando ele foi lá na sua casa conversar com a sua família, ele disse que tinha rompido o relacionamento com a Emily de vez, ou ele disse que eles estavam se afastando, iriam um para a casa do outro, que ela teria ali ajudado ele a alugar um apartamento para ele, mas que eles continuariam namorando. Qual foi o teor dessa conversa? Foi rompimento total ou Não. foi eles... Isso aí eu não sei dizer, porque, assim,
Eles conversaram entre si, eu estava na cozinha, mas não prestei atenção nessas coisas aí. Mas quando ele não levou a família a um momento ali? Sim, teve um momento, só que assim, cada um, porque como ele estava se despedindo, todo mundo se reuniu lá e ainda abraçou nós, fez a mesma falsidade que ele fez com o pai dela, ele fez com a gente. Sim, mas eu estou lhe perguntando do teor do que ele disse. Não, isso eu não Ele sei. disse que continuaria namorando com ela ou ele disse que rompeu tudo? Não, Foi ele isso. falou que ia embora para o apartamento e ia, assim, continuar sendo amigos. Amigos, foi isso que ele disse? Isso. Tudo bem. Obrigado, dona Oscarina. Bom dia, dona Oscarina. Bom dia. A Kelly disse que na noite anterior houve um jantar, uma noite antes do fato. A senhora- Doutores, os senhores estão com o microfone sem fio aí na bancada da defesa? Acho que fica melhor para o senhor falar, né, doutor? Oi. A senhora saiu a noite anterior com a Emily e o Cássio? Sim, saiu. Eu, as duas filhas minhas, a Emily e o Cássio, e o marido de uma delas. Vocês saíram para onde? Nós fomos jantar, eu não sei nem onde era o restaurante, aí para Vando Buritizal, não sei bem. A senhora ficou lá até que horas, mais ou menos? A senhora recorda? Eu acho que mais 11 horas, 11h30 da noite. Aí eles se despediram que eles iam dançar. Aí eles saíram. Saíram. Então, na noite anterior aos fatos, eles estavam passeando. Sim. A senhora sabe dizer qual foi o motivo da separação deles? Não, isso eu não sei dizer. A senhora não soube? Não soube. Nem depois do crime, comentários lá, a senhora não soube? Não. Não A soube. senhora já ouviu falar sobre Rafael? Não, nunca ouvi falar também. Nunca ouviu falar? Não. Dona Oscarina, a senhora falou agora há pouco aqui para a acusação que o Cássio disse para a senhora que a Emily estava dormindo. Sim. Ele falou para a senhora Sim. isso. A senhora falou isso na delegacia? Não, Não. não falei. A senhora falou isso lá no comando da PM quando a senhora foi lá? Não. Talvez até porque eu estava muito nervosa também nesse dia. Algumas coisas eu não falei. A senhora teve aqui sendo ouvida pelo Foi, juízo. sim. A senhora falou que o Cássio falou para a senhora que a Emily estava dormindo? Não, também. E por que só hoje a senhora falou? Porque, assim, hoje eu lembrei que ele tinha falado isso para mim. Na hora que ele, calmamente, ele disse, dona Oscarina, fique tranquila, está tudo bem, nós já conversamos, e agora ela está dormindo. O assistente de acusação aqui ainda agora mostrou um extrato bancário que, depois da morte da Emily, houve movimento na conta, pago título. A senhora sabe que título foi esse? Não. A família não foi no banco procurar saber que título pago foi Talvez a mãe dela, mas não soube de nada. Disso aí eu não soube. esse? Ninguém lhe falou nada. Que título foi esse? Não, porque, assim, eu sou uma pessoa idosa, eu Sim. tenho quase 80 anos. Eles não vão jogar problemas para mim. Eles me preservam. Eles não deixam eu saber certas coisas. Tem muitas coisas que eu não sei. Tá ok, dona Oscarina. Satisfeito, silêncio. Satisfeito. Sem mais perguntas, doutores? Satisfeito, excelência. Obrigada. Dona Oscarina, dia 12, o fato aconteceu dia 12 de agosto de 2018? Sim. Era um domingo, é isso? Sim. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Tá.
Graziela e Gisele são irmãs da Emily, são suas netas? São minhas netas, mas são de pais diferentes. Elas duas são filhas do meu filho e a Emily é filha da minha filha. Ah, tá. Então, a Gisele e a Graziela são primas da Emily. Da Emily. Tá. A senhora disse que nesse dia, 12 de agosto de 2018, a Emily não almoçou com vocês lá na sua casa. É isso? Sim, ela não almoçou em casa porque ela tinha ido para casa do pai dela. Para a casa do pai dela. Sim. Ah, Sim. tá. Então, ela almoçou nesse dia com o pai dela. Não sei se almoçou, se não sei. Sei que ela foi para a casa do pai, né? Ah, tá, entendi. Eles foram para a casa do pai dela. Entendi. E aí ela foi para a casa do pai dela, a senhora não sabe se ela almoçou lá, se almoçou em outro lugar. E, em determinado momento, ela voltou lá para a casa dela. Sim. Ela foi descansar, foi deitar? Não sei, porque eles passaram direto. Ah, entendi. Né? Não sei. Ok. Ela foi falado aqui um rompimento de relacionamento. A Emily tinha um relacionamento amoroso com o réu Cássio? Eu acho que sim, né? Porque ele até ficou lá na casa dela, morou parece um ano e pouco, não sei bem quanto tempo Ele morou morava com ela um ano e pouco lá Isso, na casa isso, dela. É isso? Isso. Eles não chegaram a casar no civil, mas eles tinham uma união estável, pelo que a senhora está falando. Sim. Não, eles só viviam juntos. Viviam só juntos. namoravam, eles diziam que era um namorado. Mas ele estava lá, na casa dela. Eles chegaram a ter filhos? Não. Não, né? E a senhora já disse que não sabe que houve o término desse relacionamento, mas que a senhora não sabe o motivo do término, do rompimento. Não, nunca soube. Nunca soube. Não. Nem quero saber também. Desculpa. Tem problema. Ok. O celular da Emily, que era da Emily, após a morte dela, nunca mais foi encontrado? Não. Nunca mais. O aparelho celular não foi resgatado, encontrado, nada? Não. Não. E qual era o carro que era da Emily? Qual era o veículo dela? Era um C3. Nem sei, Citroën, né? Citroën? Um C3 da Citroën. Sim. Era um carro branco? Sim. Sim. Esse carro ele era da Emily, mas o réu também dirigia. Ele dirigia também, mas era dela. Mas era dela. O motivo desse fato da morte da vítima, a senhora saberia dizer, dona? Não sei nada disso. Não sabe, não, né? Os senhores jurados teriam alguma pergunta a fazer à testemunha? Sem perguntas? Dona Oscarina, eu agradeço a sua participação na nossa sessão de julgamento. Depoimento encerrado. Certo. Tá bom, obrigado. A senhora aguarde só um minutinho, Tá bom. que a gente vai verificar o seu áudio, tá bom? Tá certo. Já pensou se não deu certo? Doutores, enquanto o Erlan está verificando o áudio, eu posso dispensar a testemunha? Doutora, eu lamento, mas vamos pedir para aguardar, porque nós vamos ouvir as outras testemunhas e vamos pedir para aguardar, ver se vai ser necessário contraditar, enfim, vamos pedir para aguardar. Vai ser necessário. Excelência, em homenagem à Declaração de Direitos Humanos Mundial, ao estado de saúde, ao estado psicológico e à idade da terceira idade desta senhora, eu peço venha a esse douto juízo que, de uma forma equilibrada, dispense a testemunha para que ela retorne à sua casa ou chame um médico com uma ambulância para que fique aqui,
caso ela fique retida aqui. Fica feito Certo. esse pedido. A defesa é um direito, né? A testemunha, inclusive, foi compromissada. Eu vou mantê-la, doutor. É um pedido da defesa, mas... Eu lamento. Na Então, verdade, Excelência, doutora, pela eu peço- plenitude de defesa, nós apenas vamos aguardar até ouvir as outras testemunhas e vamos avaliar. Mas o senhor Avaliar. pretende o quê? Pois é, nós Não temos, dispensando a testemunha. nós temos outras 5 testemunhas a serem ouvidas, Excelência, e nós precisamos avaliar o que cada uma vai vir a dizer em plenário, exatamente para verificar a necessidade de contraditar, que se for o caso. Não, doutor, o senhor está usando a expressão errada. Contraditar, essa parte já passou, né? Acariar, perdoe-me, doutora. Até pelos elementos de convicção que já existem nos autos. Exatamente. Então, a testemunha não está dispensada, tá? Excelência, a assistência de acusação pede que seja encaminhado um médico a este tribunal Doutor, pelas condições de saúde nós temos da testemunha. Nós não temos médico plantonista no tribunal. O que nós temos é uma médica que ela está de sobreaviso, tá? Nós temos uma médica de sobreaviso. Eu não tenho estrutura de médico de plantão aqui, doutor. Nós somos o Poder Judiciário, né? Nós não temos... Eu sei, Excelência, mas é uma situação que em 35 anos e meio de advocacia, eu nunca vi uma pessoa da idade desta senhora, com o sofrimento que ela está passando, ficar retida aqui, que Não, poderá mas ficar a até o final da tarde nessa situação. A palavra Então, retida não é bem... Ela não foi dispensada, ela continua aqui. Na prática, à disposição. Excelência, é o que está acontecendo. Tá. A lei ela fala outro vocabulário, mas na prática ela está aqui sem poder sair, na idade que ela se encontra, em sofrimento profundo e com problemas cardíacos e psicológicos. E exatamente por isso, Excelência, Eu peço independentemente que dela chame ser a arrolada próxima ou não, testemunha. eu gostaria, Excelência, que fosse feito respeito à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana. Não está não, Excelência. Ela está sendo torturada por Excelência, vai ficar... terem matado a neta dela. Excelência, vai Só ficar entendeu, fácil. doutor? Excelência, questão de Ela ordem. está sendo torturada, porra! É isso que eu tenho para declarar. Eu não aceito isso aí. Circo, começou o circo. Começou o circo. Esse palhaço rodando com Doutores. Começou o circo. com esse Começou o palhaço Doutor tentando Cícero. intimidar a testemunha, Doutor andando por Cícero. aqui e fazendo bagunça. Doutor Cícero. Pois não, Excelência. Doutor, primeiro ponto. Para que gritar? Por que o senhor está gritando aqui? O senhor... Não, aí o senhor quer desrespeitar todo Eu mundo? não vou aceitar esse tipo de conduta. E o senhor falou um palavrão aqui. Isso é uma conduta absolutamente... Não, tenho todos nós sentimentos. somos seres humanos aqui. Todos nós estamos à flor da pele com o que está Não, acontecendo. não. O senhor é um profissional, o senhor se contenha, o senhor se comporte e todos aqui têm que ter respeito e agir com dignidade. O senhor está falando tanto... Não, o senhor está falando tanto em dignidade, o senhor gritou aqui. Eu vou dar 2 minutos para o senhor se retirar essa palavra horrível e indigna que o senhor falou aqui. Isso é absurdo, doutor Cícero. Em respeito a toda a sua trajetória, em respeito ao senhor, o seu nome, a sua trajetória. Excelência, eu retiro o palavrão, mas mantenho todo o resto do que eu falei. E como ser humano, eu também tenho sentimentos, tenho emoções e me revolto com injustiças que eu presencio. Perdão, Excelência. Tudo bem, doutor. Espero que não ocorra mais isso e que o senhor não berre aqui, não grite, porque aqui é um local de pessoas civilizadas. Certo, mas então Tá certo? mantenha o advogado para parar de ficar provocando as testemunhas. Eu peço, então, que entre no plenário a próxima testemunha. Como injúria recíproca não é crime, doutor, o palhaço é o senhor, tá bom? Doutores, eu peço que hajam com educação, com elevação.
Não há necessidade. Em respeito às pessoas que estão aqui, em respeito à comunidade amapaense que está assistindo isso aqui, eu tenho certeza que os senhores são melhores do que está se apresentando aqui. Os debates, eles são jurídicos, eles são técnicos. Não é briga de rua, não. Bate-boca de rua, de menino, não é, não. Isso aqui é coisa séria.